Fala galera, no Mock Talks de hoje a gente tem um convidado especial, Ian Borges, estrategista e reinventor de carreira, vai compartilhar com a gente toda a sua visão com relação ao trabalho, com relação ao futuro do trabalho e grandes conselhos para toda a comunidade aqui de profissionais. Fica com a gente e bora pro Talks! Bom, vamos lá então, Ianzão. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente no nosso segundo Mock Talks. E para a galera que não te conhece, queria que você se apresentasse, contasse um pouco do seu projeto, esse lindo projeto aí, para que toda a comunidade aqui de planejamento conhecesse um pouco do Ian e do seu trabalho. Show de bola. Drigão, prazerzaço, uma honra estar aqui. Muito bonito ver a evolução do seu projeto. E vamos lá, vou tentar gerar o máximo de valor possível aí nessa nossa conversa. Mas, para quem não me conhece, hoje eu me considero um especialista em reinvenções. E eu falo isso porque eu me reinventei várias vezes, mas também hoje eu ajudo os projetos, empresas e indivíduos a se reinventarem. Então, na minha vida, eu tive alguns ciclos principais. O primeiro ciclo como esportista, onde o vôlei de praia foi a minha profissão durante 10 anos. Eu fui campeão mundial de vôlei de praia aos 15 anos, então foi uma época aí dos 10 aos 20 que eu digo que eu dediquei as minhas 10 mil horas aí no vôlei. Mas chegou uma hora que eu comecei a me questionar, não via mais sentido na carreira de esporte. No Brasil é bem desafiador, né? Seguir uma carreira a vida inteira. Não me espelhava nas pessoas lá na frente, então eu resolvi seguir outro caminho. Fui para o caminho corporativo, aí iniciei aí uma jornada também de 10 anos, onde passei a maior parte do tempo na L'Oréal. E aí, na L'Oréal, eu fiz um monte de coisa, aí virei diretor de marketing digital aos 28, morei, trabalhei na França, no Brasil, nos Estados Unidos, e chegou uma hora que eu voltei a me questionar, não fazendo tanto sentido, olhava para os diretores, vice-presidentes e não tinha admiração mais, os caras, com a vida completamente desequilibrada, zero qualidade, vivendo uma noção de sucesso que, para mim, eu não acreditava mais. E aí fui para o ciclo do empreendedorismo, né? E aí já são 5 anos e eu resolvi abraçar uma causa que era a causa que eu me incluía anteriormente, que é 9 em cada 10 pessoas estão infelizes no trabalho, né? E eu era uma dessas pessoas. E aí isso não é culpa dos indivíduos em si, é culpa de um grande sistema aí formatado pelo que eu brinco, os 6 P's, né? Que são os nossos pais, professores, os nossos patrões, padres, políticos e publicitários, né? Essa galera vem fudendo aí com a nossa vida e acabam criando esse contexto que muitas pessoas abrem mão dos seus próprios sonhos para viver os sonhos dos outros, né? E aí eu resolvi atacar a grande causa de 2 empresas. E aí eu tenho um instituto de consultoria hoje, que está presente em 8 países, com o Ricardo Semler, onde a gente ajuda empresas a criarem ambientes de trabalho mais positivos, reinventando seu estilo de liderança e gestão. E, além disso, tem uma nova startup que ainda estamos quebrando a cabeça aí para ganhar um pouquinho mais de tração, que leva a meditação para empresas também, ajudando nessa criação de ambientes de trabalho mais positivos. E eu percebi nesses anos que todas as ferramentas práticas que eu estava utilizando para ajudar empresas de 70 mil pessoas a se reinventarem, se eu adaptasse isso para a minha própria transformação, para a transformação de um único indivíduo, poderia dar certo. E aí eu comecei a olhar para a minha vida como se fosse uma empresa, otimizando cada uma das áreas, e foi daí que surgiu o conceito do CEO da própria vida, em busca, né, de mais impacto, mais resultado, mais felicidade, né, que eu acho que é o grande lucro que todo mundo está buscando aí na vida. E aí comecei a ajudar outras pessoas nessa consolidação de hábitos mais saudáveis e reinvenção de carreira, né, em busca de mais qualidade de vida. E hoje ajudo a galera com cursos, com mentorias, estou escrevendo um livro que está sendo um projeto incrível. E aí estou nessa jornada aí, aprendendo a cada dia, aplicando coisas na minha própria vida e ajudando a galera também nessa jornada. Pô, excelente, Anzão. E aí é um puta de um trabalho, posso falar muito
com muita propriedade, porque eu fiz parte aí dessa mentoria, fiz parte também daquele grupo que nós criamos, que você criou lá, e a gente tinha muita troca sobre empreendedorismo. Então, cara, é um belo trabalho. Fala um pouco mais. Aqui a gente está numa comunidade de planejamento, então a maioria das pessoas estão dentro aqui do mundo corporativo. Fala um pouco mais para a gente desse projeto com relação a essa transformação que você faz aí a nível corporativo nas empresas, para a empresa ser uma empresa muito mais alinhada ao futuro do trabalho do que aquele modo pesado, arcaico, todo cheio de estrutura, todo cheio de chefe, que mata o cara de trabalhar, o cara não é produtivo, o cara passa o dia fazendo planilha para apresentar um número para alguém. Fala um pouco desse trabalho, que eu acho que a galera vai se conectar demais, até para ter um insight do que é o futuro do trabalho e para onde as coisas estão caminhando, até para dar um conforto que a gente vê aí numa situação de desespero com relação ao momento de carreira. Perfeito. Então, as empresas estão muito doentes, né? Se a gente olha hoje em dia, a gente seguiu um modelo que foi válido durante 100 anos, né? Principalmente 100 anos atrás, um modelo muito taylorista, fordista, baseado num estilo de liderança no comando e controle, né? Uma liderança pelo medo, uma liderança burocrática que resumia a sua função em apenas repetir algo, né? E a motivação era muito guiada pela punição ou pela cenourinha, né? Isso deu que a gente considerava trabalho igual sofrimento, né? E estava tudo bem sofrer no trabalho para ser feliz fora do trabalho. E isso daí é legal até ver a origem da palavra trabalho, que vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Olha que loucura, né? Então, assim, a gente viveu seguindo essa mentalidade, principalmente nossos pais e avós, buscando a estabilidade de estar numa empresa durante 30, 40 anos, né? Isso era a visão de sucesso. Abrindo mão de felicidade no trabalho, estava tudo bem. Hoje em dia, a gente sabe que não funciona mais assim. A gente precisa ver sentido no que faz, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter um monte de coisa que as empresas não evoluíram num ritmo que estão proporcionando isso. Então, o modelo de gestão, o modelo de liderança, as relações dentro do trabalho, a forma de trabalhar junto, está toda cagada, porque o nego, né, não evoluiu no tempo. Se a gente olha o organograma 100 anos atrás, o organograma hoje, típico das organizações, não tem tanta diferença. Mas se a gente olha como a gente se comunica, né, do pombo correio para o iPhone, se a gente olha a forma como a gente se transporta, né, da carroça para SpaceX, da Virgin Space, né, que você pode fazer hoje viagem para o espaço, acho que tem uma evolução grande, né? Mas a sala de aula e o organograma tá cagada, a mesma merda, igualzinho, né? Então, isso daí causou uma dor muito grande, que as pessoas hoje estão doentes, as empresas estão doentes e elas estão com um modelo que não é responsivo o suficiente para mudar a acelerada rapidez e o dinamismo do mercado. Quando a gente olha aí, né, o VUCA, o famoso VUCA, né, as empresas nesse contexto cada vez mais incerto, ambíguo, né, que é um termo que foi criado aí depois da Segunda Guerra Mundial, para mostrar essa mudança cada vez mais acelerada, as empresas não estão desenvolvendo essa capacidade de adaptação tão forte. E aí, por quê? Por causa dos níveis burocráticos, né? Essas hierarquias desnecessárias, né? De analista júnior, analista sênior e gerente de projeto júnior, gerente de projeto sênior, diretor de sei lá o quê, e vice-presidente. E quando a informação, né, para fluir, né, os alinhamentos para acontecerem são muito difíceis, né? E aí tem muita energia desgastada, assim, distribuída em jogos políticos, em um monte de coisa que no final, que a empresa precisa fazer, que é gerar valor para o seu cliente final e criar um ambiente onde as pessoas estejam engajadas, acabam sendo deixados de segundo plano e jogo político acaba dominando a situação. Então, esses são os grandes problemas que hoje, lá com a consultoria, que traz soluções baseadas em aspectos muito de senso comum, como confiança, transparência, alinhamentos, comunicação mais fluida, criatividade, inovação,
tudo isso que, se eu falo aqui, é óbvio, né? Mas para implementar isso na realidade é bem mais difícil, né? E a gente implementa isso a partir de uma história de sucesso no Brasil. Para quem não conhece, a Senco é um puta caso de sucesso, onde conseguiu, né, fazer uma transição desse modelo mais hierárquico para um modelo mais horizontal, né? Muita gente fala hoje de self-management, de gestão horizontal, né? Que nada mais é do que você criar equipes mais autônomas, menos hierárquicas, você ter alinhamentos mais claros entre os indivíduos, onde diz o que é esperado de cada um, e você não precisa do chefe mandando todo mundo fazer as coisas. Então, todos esses princípios que nasceram de 40 anos de práticas que levaram a Senco de um faturamento de 4 milhões de dólares para 215 milhões de dólares, de 90 pessoas para 5 mil pessoas, com um crescimento médio nos últimos anos de 47% e também um turnover aí de menos de 2%, sendo que a média no mercado varia de 15 a 30, né, historicamente no Brasil, mostrou que isso deu certo e as pessoas estavam felizes. Então, tem modelos, né, diferentes. Tem livros aí que falam bastante disso, Reinventando Organizações, de Frederic Laloux, traz aí algumas empresas que vêm fazendo isso há muitos anos. E isso está super alinhado com todo esse movimento ágil, Lean, Scrum, né? Eles trazem muitos desses princípios, só que às vezes a galera de todo o sustento de cultura e de valores que você precisa ter para que essas técnicas de gestão possam funcionar. E aí a galera quer implementar método ágil, mas esquece que sem transparência e confiança vai estar tudo cagado. Então, ainda tem muita dúvida, muitas empresas querendo melhorar, mas ainda falta um pouco mais de orientação para você trabalhar no nível da cultura e depois das práticas. Caramba, que incrível isso. Realmente aquela frase que a cultura come no café da manhã, a estratégia é muito real, né? Você pode ter a melhor estratégia do mundo, se a sua cultura não for favorável à estratégia, de nada adianta a sua estratégia. Cara, perfeito. E me fala uma coisa, nesse movimento e em todo esse contexto, o profissional que quer reinventar a sua carreira dentro da empresa que ele está, é possível? Qual é a sua visão a respeito disso? É total possível, que a reinvenção ela pode acontecer em 4 grandes movimentos, né? Ou você se reinventa dentro da sua própria empresa, ou você muda de empresa para uma empresa mais alinhada com aquilo que é importante para você, ou você empreende fisicamente, ou você empreende de forma online, né? Assim, com o negócio 100% online. E o empreendimento físico hoje, óbvio que vai ter um componente online, mas você está vendendo ali fisicamente, né? Eu acho que esses são os 4 grandes caminhos. Óbvio que existem outros, mas esses são aí responsáveis por a grande maioria das reinvenções. E quando você se reinventa na própria empresa, primeiro, exige uma grande etapa de autoconhecimento em termos de entender quais são os valores mais importantes na sua vida, entender quais são os aspectos não negociáveis que você quer ter para aumentar a sua qualidade de vida, o que você não faz, o que você faz bem, onde está o seu maior valor percebido, o que o mundo precisa, como você pode ganhar dinheiro com isso, que é a ferramenta do Ikigai, que ajuda a ter mais clareza do norte aí, para onde você quer ir. E dentro desse contexto todo de mergulho, de autoconhecimento, vai ficar mais fácil de entender as suas prioridades na vida. Uma vez que você tem a clareza das prioridades, você tem que começar a entender como que você traz um pouco mais disso para o ambiente de trabalho que você está hoje. E isso daí tem várias estratégias. Às vezes, simplesmente em negociar um pouco mais de flexibilidade com o seu chefe, com a sua equipe, para de repente você ter um dia na semana que você vai fazer home office, ou ter a segunda de manhã e a sexta à tarde, ou ter uma quarta-feira à tarde, ou você negociar um pouco mais de flexibilidade, chegar mais tarde no trabalho para você poder deixar seus filhos na escola, ou sair um pouco mais cedo. Série de formatos que hoje a tecnologia permite trabalhar ainda melhor, né, de casa ou de um café ou de onde for, porque vai ter talvez menos distração no dia a dia ali do escritório. Você precisa começar a entender, em função dos seus valores, quais são as estratégias que você pode implementar hoje no seu ambiente
para que você consiga ter mais tempo para se dedicar a essas questões, seja ter um ritual matinal, né, com mais qualidade também para você iniciar o dia com mais energia, de maneira mais leve, com mais disposição. Tem várias coisas que você pode olhar e pequenas coisas, não precisa ser uma grande reinvenção, para você já ter um nível de equilíbrio e de percepção de que sua vida está num trilho melhor, sem ter que mudar de empresa, mudar de cargo, os caralho a quatro. Então, tem um movimento mais simples como esse. Tem movimentos que você vai entender que talvez o que você faz hoje na empresa não esteja conectado com o que você quer fazer. Então, você vai buscar mais perspectiva, talvez mudar de uma... ou simplesmente demitir o seu chefe, já seja algo super válido, porque grande parte, se a gente olha, na época da L'Oréal, eu trabalhei um tempo no RH. Então, se a gente olhasse para as entrevistas de demissão, um dos maiores, assim, 70% dos motivos era uma má relação com a diretoria, com o chefe, né, direto. Então, se a gente troca de chefe, talvez a nossa vida já, né, tenha uma bênção, uma tranquilidade muito maior do que está sendo hoje. E assim por diante. Às vezes, também a empresa erra quando você é muito talentoso e você está muito bem num nível, aí você recebe uma promoção. E aí você é muito bom especialista, mas aí você vira gerente. E aí, como gerente, você ainda não tem maturidade ou você não tem as habilidades necessárias, simplesmente você não gosta, porque você é um faz, mas gerenciar uma equipe é completamente diferente. E isso, onde você estava muito bom, você passa a se tornar muito ruim e se torna a pior coisa na sua vida. Então, você pode também ter esses movimentos mais laterais, não necessariamente estar sempre buscando, né, a promoção para cima. Então, são várias estratégias que vão depender do seu contexto, mas sem você se autoconhecer, aí você só vai seguir fórmulas e caminhos que os outros te apontam como certo e errado. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para você ter essa clareza de definir as prioridades e definir um plano de ação para você implementar isso em busca do que você quer. Caraca, incrível, incrível, Ian. Fantástico. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Qual seria o seu maior conselho para o profissional que quer reinventar sua carreira dentro da empresa? Seria esse foco no autoconhecimento, saber quem você é, quais são aquilo que te brilha os olhos, aquilo que tem valor para você? É essa linha? Seu primeiro passo, porque senão você não sabe para onde ir. E aí você define a estratégia para alcançar isso. Então, para mim, sempre é muito importante ter esse momento de reflexão, de mergulho interno. E aí depois não adianta só ficar nessa parte também, né, teórica. Você precisa entender qual o planejamento que eu vou botar em prática, né, realista, com recursos, com datas, com atividades para serem feitas e executar, né? E aí essas estratégias vão depender de cada resultado esperado, né? Então, por isso que essa lógica aí, ela precisa ser pensada para que você não comece a fazer um monte de coisa e aí você muda, mas só que não atinge o que você queria, porque você nem sabia o que você queria, e aí você fica só pulando de galho em galho, né? Aquele cara que fica pulando de empresa em empresa a cada 6 meses, só buscando só pela proposta de salário. E aí vai ficando cada vez pior, né? Ou internamente na empresa, você vai, fica mudando de área a cada 8, 18 meses e não funciona, você não tem esse sentimento que sua vida está melhor porque você não sabe o que quer. Então, simplesmente, a vida vai te levando, né? E o dinheiro é importantíssimo, né? Não vamos ser hipócritas aqui, mas estudos e sabedorias da vida já provaram que não é o diferencial, né, em termos de impacto e felicidade. A falta de dinheiro é foda e pode impactar muito a felicidade, mas depois de um nível, não é o dinheiro que faz a diferença, são a qualidade dos seus relacionamentos, o impacto que você gera na vida de outras pessoas, são uma série de outras coisas que você, tendo clareza do que é importante para você, fica muito mais fácil você tomar as decisões mais assertivas para construir essa realidade. Quando você só deixa a vida te levar, ou você só vai pelo dinheiro ou pelas armadilhas do ego, status, vaidade e tal, isso tem uma motivação muito forte no início, que são motivações extrínsecas, né? Tudo que é percebido por fora, de fora, mas depois cai.
né? Então, você precisa disso o tempo todo. E aí a galera fica sempre buscando a promoção, o benefício, o carro, o título, né? Assinatura de e-mail, com um monte de palavras que ninguém entende porra nenhuma. Isso tudo funciona durante um tempo, mas é muito curtinho, vai ficando cada vez mais curto. E aí você fica viciado nisso. Mas se você olha para dentro e você tem uma clareza da motivação intrínseca, que são relacionadas a coisas mais voltadas para gerar valor para o outro, ou você está alinhado com seus valores. Então, coisas assim mais internas, geralmente são mais sustentáveis e você consegue fazer aquilo por mais tempo e ter uma satisfação maior. Excelente. Bacana isso. A gente está no mundo aqui de planejamento de contact center e o que geralmente acontece, Tayane, e até para te dar um contexto, a galera é workaholic total, cara. E aí eles trabalham com umas estruturas muito enxutas e o cara que está lá fazendo um relatório, que está lá acompanhando o indicador, o dia a dia do planejamento, ele é muito pressionado porque a gente muitas vezes está falando de venda ou de cobrança, então tem muito financeiro envolvido. E o cara trabalha muitas vezes das 7 da manhã até as 10 da noite, passa lá inúmeras horas trabalhando e tem um momento de esgotamento onde o cara para pensar assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Cara, eu queria ter um pouco mais de tempo para ficar com a minha família, para fazer um hobby. E aí ele entra nesse looping e tem hora que dá um crash. A galera acaba pedindo a conta, saindo. E um puta de um profissional, óbvio, né? Ninguém pede para um profissional ruim ficar das 7 às 10, né? Você quer mais é que ele vá embora, na verdade. Então, sempre os bons acabam gerando esse cenário. E aí, crecha, o cara sai e o líder perde esse profissional, a empresa perde esse profissional. Quais são os seus conselhos para esse profissional conseguir equilibrar essa jornada com todas as atividades que ele tem para fazer, mas também ter uma qualidade de vida que seja algo sustentável, tanto para ele, quanto para o gestor, quanto para a empresa? Legal. Eu acho que esse equilíbrio tem que ser algo conversado, porque o gestor nunca vai saber o que é importante para a equipe, né? Então, não adianta o gestor impor, é isso, qualidade de vida, é isso que precisa ser feito, ou em termos de metas também, quando você conversa, você consegue ter metas muito mais assertivas do que simplesmente top-down impor, né? Então, acho que comunicação com essa transparência de mostrar para os empregados ou para a equipe, né, o que precisa ser feito para a empresa ela crescer, né, ter esses números financeiros, né, da big picture, né, da foto maior, para as pessoas saberem o valor individual delas e a contribuição individual delas para o todo. Porque muitas vezes gera essa desconexão simplesmente por falta de clareza e entendimento da visão. E aí está todo mundo numa relação de um contra o outro, né? O gestor contra a equipe, porque a equipe é preguiçosa, então tem que trabalhar mais para produzir, e a equipe contra o gestor falando, porra, ele é um maluco, tá botando metas aí realistas e eu vou, porra, não vejo sentido nisso, e muita gente simplesmente conecta, vai embora, burnout, caramba, quatro. Então, eu acho que ter o primeiro ponto de alinhamento e mais cocriação dessas metas com feedback da galera que está no campo, né, para que a gente consiga ter metas mais assertivas e equilibradas. E uma vez que a meta está definida, questão de alinhar a expectativa. A gente precisa disso. Individualmente dá para, né, ter essa clareza também de quanto que você precisa entregar. Agora, como que você vai entregar é com você, negão. Então, tipo assim, quantas horas vai trabalhar, de onde vai trabalhar. Óbvio que precisa ter mais alinhamentos entre equipes se o seu trabalho impacta diretamente o trabalho de outra pessoa. Então, não dá simplesmente para todo mundo decidir o que quer a Bangu, né? Mas dá para ter um nível de flexibilidade quando conversado e alinhado, que permita o cara bonzão ou o cara de base a, de repente, ter um pouco mais de flexibilidade de horários, e isso já vai ser suficiente para o cara se sentir bem, mais equilibrado. Então, isso daí é o erro de muita gente de querer controlar desnecessariamente as pessoas, né, com um monte de controle estúpido, porque simplesmente é o jeito de o jeito de ser feito, né? Ou alguém falou isso 10 anos atrás e a galera só replica e nem se pergunta o porquê de estar fazendo a mesma coisa do jeito que está fazendo. Então,
Eu acho que ter esse alinhamento constante é fundamental, porque só assim você vai entender o que é importante para cada um. E o que é importante para você não é a mesma coisa para mim. Então, não adianta você criar uma regra única e achar que vai ajudar ou é, vai favorecer todo mundo. Porque o cara que tem 3 filhos para o cara que é jovem, que está com 21 anos, as prioridades, o que faz o outro feliz é completamente diferente, né? Então, eu acho que essa flexibilidade, esse constante alinhamento pode ter um impacto muito positivo aí nessa busca de equilíbrio. Excelente. Anzão, tem um outro ponto que eu acho que você vai contribuir demais por toda a sua trajetória e seu crescimento profissional e principalmente por estar em tantas empresas, você vai conseguir ajudar muito a comunidade aqui. Geralmente quem começa no call center, ele é a primeira experiência. Então o call center, os contact centers emprega 76% do primeiro emprego no Brasil. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse cara que está começando a carreira, ele é muito novo e ele tem um mundo de possibilidades. E aí, a gente já falou um pouco de você se conhecer e saber para onde você quer ir. Legal. Agora, a minha pergunta é o segundo ponto. O que aprender? Quais são as habilidades que esse profissional precisa se desenvolver para estar preparado para trilhar uma jornada de crescimento dentro da carreira dele? Legal. Então, eu fiz um vídeo quando eu estava lá na muralha da China. Pô, foi um vídeo bem maneiro que fala das 10 competências aí do profissional do futuro, segundo o Fórum Mundial, né, que rolou lá em Davos. E se eu pudesse falar de uma, né, que eu acho que é a principal, é a nossa capacidade de sempre aprender. Né? Porque nesse mundo que a gente está vivendo, cada vez mais dinâmico, cada vez mais acelerado, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, tudo é impermanente, né? A sabedoria budista aí, e vai ser cada vez mais acelerado. Então, o que você estuda hoje talvez não seja mais relevante para amanhã. Talvez não, com certeza não vai ser. Então, a galera que está entrando na universidade hoje vai sair, ou a galera que está na escola hoje vai ter um emprego que nem existe ainda. Né? Tem esse estudo de em 16 anos, né, a gente vai estar num contexto de 60% dos empregos nem existem hoje. Então, como é que você vai estudar, vai entrar no MBA, né? Uma coisa que nem existe. Então, você precisa desenvolver a sua capacidade de aprendizado e a sua capacidade de gerir, porque o mundo vai ficar cada vez mais complexo, né? E para você se manter relevante, principalmente olhando para call center, né? Você vai precisar ter essa capacidade, porque imagina que os robôs estão chegando de bicho, né? E não é uma realidade de daqui 30 anos, no filme, ficção científica. Eu estava lá na China comprando sorvetinho com braço mecânico, dando sorvetinho para mim. Então, tudo, cara, todas as profissões hoje em dia estão ameaçadas. Aquelas que envolvem mais criatividade, mais experiência, têm um pouco mais de vida longa, sem dúvida, mas a gente vê os call centers aí, né? Tipo, call center é uma profissão que está com grandes ameaças acontecendo e já é realidade, né? Quantos call centers você liga eu esqueci o nome técnico dos processos, tem um nome específico aí Os a vozinha que vai operadores, te atendentes guiando, e né? tal. Essa é aperte 1, aperte 2, então todas Os essas... agentes digitais, né? A gente está agora com o reconhecimento de voz, que você fala com uma gravação e ele tem aí o Watson por trás, entendendo e reconhecendo o que você está dizendo e te direcionando ali, que a gente está chamando de agente virtual. Exato, os agentes virtuais já existem e há um tempo, né? A tecnologia está melhorando e ficando cada vez mais fluida. Mas então já é uma realidade. Então você tem que pensar como que você vai, né, estudar ou desenvolver competências e habilidades que te permitam se tornar mais relevante que esses agentes. E aí, o que você vê? Empresas como a Zappos, né, que é um puta exemplo aí, né, de quebrar um pouco esses padrões de certo e errado dos call centers, né? Você precisa
falar o mais rápido possível, resolver o mais rápido possível a situação, né, o problema, e porque tempo, qualidade, os indicadores de você fazer o máximo em menos tempo, de caramba, quatro, e vem as apps e fala, ó, não tem limite aqui, se você tiver que ficar 1 hora com o cara para resolver o problema do cara, fique e tal. E é uma empresa, né, foi comprada pela Amazon, é um puta case aí de satisfação ao cliente. Então, acho que as habilidades, algumas são essas que eu falei, menos técnicas e mais de capacidade de aprendizado constante, olhando aí para o lifelong learning, né, que é uma tendência cada vez maior. Mas, acima de tudo, pensar também como que eu posso gerar valor para o cara na ponta, né? E esse é o grande segredo das apps, né? São pessoas humanas e isso o computador nunca vai poder fazer, de ter essa sensibilidade, de talvez ter que encontrar uma maneira criativa de resolver o problema do cara e não simplesmente seguir, né, os padrões, ou seguir as regrinhas, ou seguir os processos. Tudo isso é importante para ter o sistema, né, por detrás, mas que deixe um pouco de liberdade para o cara exercer a criatividade e se diferenciar do robô. Porque fazer o que o robô faz, o robô vai fazer melhor, não vai reclamar, não vai entrar em burnout. Agora, você sentir a voz da pessoa do outro lado, entender que, porra, ela está passando por um perrengue de verdade na vida. E você tentar ali, de alguma forma, dar um conforto ou encontrar uma solução, isso o robô ainda não faz. Então, são coisas que eu acho que você pode se diferenciar e, sem dúvida, você fazendo isso numa equipe onde todo mundo só age como robô, você vai se tornar uma pessoa diferenciada e vai crescer, e vai ser valorizado. E talvez você, se descobrindo, vai entender que tem outras coisas dentro da empresa que você possa fazer também. E essa experiência do contato direto com o consumidor é ouro, porque poucos gestores hoje têm isso daí. Então, você entende o que está acontecendo de problema, de dor, de realidade, lá na ponta, no campo. Enquanto muito diretor de marketing só trabalha com agência e não tem essa clareza. Então, isso daí é algo que hoje você tem um acesso que vale ouro, que vai te gerar muita compreensão das dores, dos sonhos, das ambições, dos obstáculos, que depois você, em outras áreas, vai poder otimizar processos, gerar valor para a equipe de venda, gerar valor para a equipe de marketing, insight criativo, uma porrada de coisa que, sem dúvida nenhuma, se você mudar o seu ângulo de sou apenas um robô, tendo que fazer o meu aqui minimamente, ganhar meu dinheiro e ir embora para casa, para, porra, sou um cara que estou gerando valor, estou entendendo dos insights, estou ajudando a minha empresa a ter mais clareza, tornar o meu cliente ainda mais satisfeito. Cara, você está fazendo a mesma coisa, mas com um propósito completamente diferente. Você pode ter esse propósito, isso não depende de ninguém, depende de você. E aí, naturalmente, você vai ter um trabalho muito mais prazeroso do que simplesmente repetir o que alguém falou para você fazer. Cara, incrível. Putz, puta sacada, Ian. Obrigado aí pela contribuição. E eu queria pegar um gancho no que você disse, né? Você falou, pô, eu tava na China e já tem um monte de robô lá. Você é um cara que viajou muitos países. Eu te acompanho aí, vejo que, pô, você tem uma experiência muito legal, assim, e um nível, inclusive, que pode nos ajudar. Porque na comunidade aqui nem todo mundo, né, tem aí essa possibilidade de viajar vários países. Então, traz para a gente a sua visão com relação ao profissional brasileiro versus profissionais de outros países. O que a gente tem que se desenvolver, o que a gente tem de habilidade talvez que esteja um pouco à frente. Queria que você trouxesse aqui para a comunidade esse insight, um comparativo, assim, para a gente saber como é a realidade em outros países e o quanto a gente está perto e longe, o que a gente precisaria se desenvolver. Legal. Eu acho que uma coisa bem única do brasileiro é esse calor humano, essa característica nossa de ser acolhedor e de tornar as pessoas à vontade. Então, se a gente olha para o call center, essa característica é muito diferenciadora, né? Porque se você consegue trazer essa sensação, criar uma experiência muito mais acolhedora nesse primeiro contato da pessoa com a empresa, você vai personificar a marca. Então, você está representando a marca da empresa para a qual você trabalha. E se você criar nesse primeiro contato uma experiência prazerosa, com atenção, com verdade, dependendo
do posicionamento da marca com humor, com escuta ativa, isso pode diferenciar completamente o impacto. Se a gente olha para outras culturas, talvez tenha um pouco menos de naturalidade para desenvolver isso. Enquanto no Brasil a gente tem essa brasileiridade aí, não sei se existe essa palavra aqui, que se torna um pouco mais natural, nossa, né? No dia a dia. Então, eu acho que isso pode ser muito legal e a experiência como cliente que eu já tive, por exemplo, com a Amazon, que, porra, eu tive um problema, de um livro não chegou, ou a data de entrega eu ia viajar, então ia chegar depois, eu quis cancelar. Vou lá no aplicativo aqui, receber ligação da Amazon para resolver. Em menos de um minuto, recebo a ligação, uma pessoa falando comigo, como que eu posso resolver? Eu sinto que é uma pessoa que ouve o que eu estou falando, e aí vai lá, fala, não, beleza, então eu vou ligar lá para a distribuidora para entender. Amanhã, até às 11, eu te ligo de volta. No dia seguinte, a pessoa me ligou, a mesma pessoa. Então, assim, minha experiência foi fenomenal. Não deu certo lá, eles me reembolsaram. Mas, porra, a fidelidade que eu tenho e a admiração que eu tenho com a marca, isso não foi só uma vez, foram mais de 2 vezes. Então, eu falo, porra, os caras são fodas, mano. São fodas porque uma experiência de serviço ao cliente foi, assim, foi incrível. Então, tem um poder de encantar o cliente. Quando a gente faz isso de uma maneira, né, isso se torna um dos valores principais da empresa e a execução segue isso, né, só uma apresentação no evento ou tá na parede da empresa, isso tem um puta diferencial. Eu acho que no Brasil a gente tem algo ainda mais incrível, que é a naturalidade dessa relação do brasileiro de prazer em gerar prazer, né? Quando um gringo não sabe falar, tá na rua, não sabe falar inglês, sei lá o que e tal, a gente vai lá, tenta ajudar, segue o gringo, e quando não é golpista, né? Também tem o outro lado, né? Do jeitinho brasileiro que é meio foda, mas assim, as pessoas são genuinamente boas, né? Então, trazer isso para o call center, no trabalho do dia a dia, se a empresa conseguir criar essa cultura e chegar até a pontinha lá do operador, eu acho que é um puta diferencial. Pô, excelente, Anzão. Cara, gostaria de te agradecer imensamente esse Mock Talks aqui. Vai ser incrível, tenho certeza que a gente está gerando um enorme valor para toda a comunidade de planejamento que nos acompanha aqui. E eu queria te pedir para deixar um insight final, um recado final aí, o que você quiser colocar como as suas considerações. E, de novo, te agradecer imensamente aí pela sua participação, pela sua visão e contribuição com a gente aqui. Top. Então, vou falar algo que eu acho que vai funcionar bastante para a comunidade. A gente fala de ser apenas customer-centric, né? Voltado só para o cliente. Temos que ser. Sim, temos que ser. É importantíssimo. Mas não se esqueça de ser employer-centric também. Você precisa ter e valorizar, né, os seus empregados, porque sem ter uma equipe que esteja feliz no trabalho, conectada, engajada, que veja sentido no que faz todo dia, vai ser muito difícil você ser customer-centric, porque a experiência no final não vai ser legal. Então, antes mesmo de ser uma puta empresa customer-centric, lembre-se de ser employer-centric como a base, e aí foca no cliente para ter uma puta experiência, mas com uma equipe que sinta muito orgulho e tenha muito tesão de ir segunda-feira para o trabalho e não ficar em depressão quando havia musiquinha do Fantástico aí. Excelente, Anzão. Obrigado, cara. Valeu, viu? Tamo junto aí. Vamos que vamos. Excelente. Rodrigão, valeu. Obrigado aí novamente pelo convite. Galera, se quiser entrar em contato, trocar mais ideia, estou na área aí, tudo que é plataforma. Só botar aí Ian Borges aí no Google que vai aparecer, Instagram, Ian P. Borges. Estou aí gerando bastante conteúdo, espero que tenha gerado valor para vocês. Excelente, valeu, Anzão. Irado a conversa com o Ian, hein? E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilha para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas. E não esquece de continuar acompanhando a MOP, ativa as notificações para você ter sempre acesso a esse conteúdo e não perder nada do que a gente está compartilhando aqui. Vamos junto!